Graça e paz, amém? Glória a Deus por mais esse dia de celebração, mais esse dia que nós vamos estar reunidos, nós aqui, você aí, em cada casa, mas unidos, conectados de uma só maneira, para darmos louvor, para ouvirmos a palavra de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. E eu peço a você que está aí conectado, que está nos assistindo, para curtir a página nossa da igreja no Facebook, seguir lá no Instagram, curtir, se inscrever no canal no YouTube para receber todas as atualizações, todos os vídeos novos. Você possa fazer isso e compartilhar nas suas redes sociais também cada celebração de domingo e cada palavra de quarta-feira aqui da nossa comunidade. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, se você pode, se você quer neste momento. Faça uma oração ao nosso Deus. Peça a Ele. Agradeça pela sua vida, agradeça por tudo. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, nós somos gratos, ó Pai, pelo seu infinito amor. Nós somos gratos, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta. O Senhor é um Deus que nos conserva e nos dá tudo aquilo que precisamos para viver. E o Senhor prometeu a vida eterna, maior que todas as outras coisas que o Senhor prometeu em vida, é a vida no seu reino, ó Pai. E nós temos a esperança e fé que um dia nós o encontraremos e um dia nós iremos, ó Pai, falar face a face contigo. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revista com o teu Espírito Santo. O Senhor encha cada ser, cada vida com o teu Espírito, e que nós possamos ter vida plena e abundante no teu amor. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, que o Senhor merece o nosso louvor. O Senhor é digno de receber todo o nosso louvor. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante é o seu amor, infinito. Aleluia, glória a Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de O amor de Deus é impressionante, é indescritível. Aleluia. Aleluia, Senhor. Visita-nos. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Oh, Senhor, traz de volta a vida aos nossos corações. Traz de volta a vida, Senhor. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o Senhor é capaz de fazer isso. E porque o Senhor tem a vida em abundância. Aleluia. E o que nos basta é somente a tua presença. Isso é suficiente para nós. E de nada vale corrermos atrás das outras coisas se não tivermos a tua santa presença. Aleluia. Só a tua presença, Senhor, nos satisfaz. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só a tua graça, Senhor, é suficiente em nossas vidas. E é por ela que nós vivemos, ó. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só a tua graça, Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Que isso seja nosso prazer. Tua presença, Aleluia. tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença,
casa me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. É um privilégio muito grande a gente poder dizer que a graça do Senhor nos basta. Eu quero orar juntamente com você agora. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. Eu tenho um momento de oração com vocês agora. Se você está nos acompanhando aí pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, que a graça maravilhosa de Jesus seja sobre a tua vida, o teu coração. Daqui a pouquinho nós vamos ter a palavra, mas este é um momento especial que nós dedicamos à oração, a clamar para que Deus nos abençoe, pedir que Ele venha nos visitar, pedir que Ele venha derramar graça dEle e pedir que a palavra dEle, ela possa vir de encontro à nossa necessidade, ela possa vir de encontro ao nosso coração. E eu quero que agora aí na sua casa mesmo, você ore juntamente conosco. Peça que o Espírito de Deus possa falar à tua vida e ao teu coração. Se você não nos conhece, nós somos da Igreja Comunitária Cristã na cidade de Sumaré. E como nossos cultos estão suspensos, os cultos presenciais, todo domingo às 19 horas nós fazemos essa transmissão. E toda quarta-feira às 20 horas. Você pode acompanhar tanto em nossa página do Facebook como no nosso canal do YouTube. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, porque nós temos o privilégio de adorar e bendizer o Senhor, de glorificar o teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, e de dizer que a tua graça nos basta. E crendo, Pai, nessa verdade que a tua graça nos basta, que a tua graça é suficiente, nós queremos dar graças por tudo, todas as situações, as boas, as ruins, quando estamos com saúde ou quando estamos enfermos, quando temos abundância ou quando temos falta, nós queremos agradecer e nós queremos pedir que essa graça continue sendo derramada sobre nossas vidas, e onde quer que essa transmissão alcance, o teu Espírito Santo possa abençoar cada um desses lares, Pai, derramando dessa graça abundante, visitando, dando paz, levando o entendimento da tua palavra. Agora nós vamos ler tua palavra, agora nós vamos pregar, vamos proclamar, e nós pedimos, Pai, que teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, segundo o teu bom propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós prosseguimos com a nossa série de reflexões realidade. E hoje eu quero falar sobre espiritualidade cristã coerente, baseado lá no capítulo 5 de Eclesiastes. Hoje a gente fala muito sobre uma visão holística da vida. E esse termo holística, pode ficar tranquilo, ele não significa nenhuma religião oriental ou alguma religião de mistério. Na verdade, é uma forma de se olhar a vida de forma integral, compreendendo a conexão que há e que envolve todos os aspectos da nossa existência. E uma espiritualidade coerente também é uma espiritualidade holística. Afinal, eu não posso achar que minha espiritualidade não irá influenciar as outras áreas da minha vida. E o contrário também é verdadeiro. Se levo minha espiritualidade a sério,
com certeza ela influenciará outras áreas da minha vida, como meu casamento, minha vida profissional, minha relação com meus filhos ou com meus pais e tudo mais que está à minha volta. E aqui a gente acaba encontrando um dos males do nosso tempo, a departamentalização da nossa existência. A gente procura viver e agir como se nossa vida fosse formada por áreas distintas e sem relação umas com as outras. E isso é um equívoco. E é pensando numa espiritualidade coerente, ou seja, que está relacionada e influencia todas as outras áreas da minha existência, assim como por elas é influenciado, que hoje eu quero fazer essa reflexão, realidade, espiritualidade cristã coerente, baseada aqui no capítulo de número 5 do livro de Eclesiastes. E eu quero ler juntamente com vocês do verso 1 até o verso número 7 do capítulo 5 do livro de Eclesiastes. E diz assim o texto bíblico: quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vêm as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixará Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. A gente precisa considerar que o sábio, ele constrói essa narrativa, onde ele trata de espiritualidade, baseado na cultura judaica. Ele está num outro tempo histórico, ele está num outro sistema religioso, tá? E a gente precisa esclarecer aqui que espiritualidade não está necessariamente ligada a uma religião específica, e nem mesmo na crença de uma divindade superior. Alistair McGrath, ele é teólogo inglês e talvez um dos maiores pensadores cristãos da atualidade. Ele define assim: espiritualidade, aquilo que impulsiona e motiva, e o que as pessoas consideram útil para sustentá-la e desenvolvê-la. Mas, assim como o sábio, né, que ele traz instruções para uma espiritualidade mais coerente, claro que com base na religiosidade dele, a religiosidade judaica, eu quero usar esse mesmo texto para refletir sobre uma espiritualidade baseada na religiosidade cristã, ou seja, uma espiritualidade cristã. E esse mesmo teólogo, Alistair McGrath, ele define assim: no cristianismo, espiritualidade significa viver o encontro com Jesus Cristo. A expressão espiritualidade cristã refere-se a como a vida cristã é entendida e as práticas devocionais explícitas desenvolvidas com vistas a nutrir e sustentar esse relacionamento com Cristo. E como isso se trata de uma abordagem holística, deixe só esclarecer agora no começo
que a espiritualidade dentro do cristianismo, ela é composta por 3 elementos principais. O primeiro é um grupo de crenças, porque a fé cristã, ela tem dogmas, ela tem doutrinas. Segundo, por um grupo de valores, que é a ética e a moral que o cristianismo, de certa forma, eu não posso dizer impõe, porque ele não impõe, mas é a forma como se vive e o modo de vida. E a nossa reflexão, ela vai caminhar entre essas 3 dimensões: as crenças, valores e o modo de vida. Bom, o sábio, a primeira coisa que ele fala é: quando você entrar na casa de Deus. Na fé judaica, a parte da espiritualidade deles era participar das atividades do templo. A espiritualidade judaica, ao contrário da nossa, ela estava fortemente arraigada nas cerimônias e nos rituais que aconteciam no templo que estava localizado em Jerusalém. Então, todo judeu praticante, ele fazia sua devoção com uma ligação muito íntima com aquele templo de Jerusalém. É lá que eles ofereciam sacrifícios, é lá que eles ofereciam ofertas, é lá que acontecia a vida religiosa. Mas nós já, ao contrário disso, a fé cristã, embora nós, em geral, tenhamos um templo, um lugar de reuniões, ela é uma fé que ela não está presa, ela não está assim amarrada a um determinado lugar. E nesse tempo de pandemia é muito importante a gente entender isso com clareza, porque uma fé que seja totalmente dependente ou amarrada a um lugar físico, ela vai se esvanecer. Uma vez que nós estamos impedidos de estar reunidos, uma vez que nós estamos impedidos de fazer aquela reunião comunitária a qual nós estávamos habituados, se a nossa fé depender só disso, ela vai se esvanecer, esfriar e ela vai acabar sumindo. Eu não tenho dúvida alguma de que a reunião comunitária que nós gostamos, ela também faz parte da nossa fé cristã, porque é na reunião comunitária que nós exercemos os sacramentos, é na reunião comunitária que nós partimos o pão, tá? Mas a nossa fé não pode estar baseada nos ritos, ela tem que estar baseada no Cristo. Ela não pode ser baseada no local, no templo, na igreja onde a comunidade se reúne. Então, daí que é tão importante uma frase que nós temos visto aí nas redes sociais, que diz assim: o templo fechou, mas a igreja continua aberta. Por quê? Porque a igreja sou eu, a igreja é você. Então, hoje, você está aí reunido com a sua família, na tua casa, você é a igreja. Você e sua família são a igreja. Eu estou aqui reunido com algumas pessoas da parte técnica, nós somos a igreja. E isso fica muito claro quando a gente começa a pensar, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando a mulher samaritana está tendo aquele diálogo com Jesus, e ela pergunta, você é mestre, né? Eu quero tirar uma dúvida. Qual é o lugar onde nós devemos adorar? E quando ela fala adorar, é claro que ela está falando de prestar culto, de oferecer sacrifícios dentro daquela religião judaica. Por quê? E ela diz assim para Jesus: vocês judeus falam que é em Jerusalém, porém os nossos antepassados, eles dizem que é aqui no Monte Gerizim. E qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? O que Jesus disse para aquela mulher? Filha, vem uma hora que nem aqui, nem lá. Está chegando um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito
espírito e em verdade. A nossa devoção cristã, ela não está presa a um lugar. Ela não está presa. Bom, se ela não está presa em algum lugar, porque o sábio, ele está falando, quando você entrar na casa de Deus. Onde é a casa de Deus? É aqui, ó. É aí onde você está agora. E não nos esqueçamos, o que o apóstolo Paulo também disse em Atos 17, 24. Ele fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eu quero te falar que a nossa devoção cristã, ela não está presa a um lugar. Então, mesmo que nós não estejamos tendo cultos presenciais, mesmo que nós não estejamos tendo reuniões presenciais de oração, mesmo que nós não estejamos tendo reuniões presenciais de estudo bíblico, a nossa devoção continua. Nós continuamos sendo cristãos. E isso faz parte dessa espiritualidade cristã. E o sábio continua, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. E ele fala isso com relação a quando você entrar na casa de Deus. Mas como nós não entramos mais na casa de Deus, porque nós entendemos que a igreja, templo, o salão, o local onde nós nos reunimos é só um lugar, nós temos que pensar que templo somos nós. E se o templo somos nós, a devoção acontece em nós, então eu queria chamar a sua atenção para oração, né? E o que é oração? Oração não é você fechar os teus olhos e disparar um monte de pedidos, ou ainda aqueles que são assim mais ousados, né, e gostam só de usar verbos no imperativo e fica naquele, eu ordeno, eu declaro, eu profetizo, como se Deus fosse um gênio da lâmpada lá esperando você fazer você profetizar, você ordenar, você declarar para ele satisfazer todos os seus caprichos. Eu quero chamar a tua atenção que esse lugar que a gente pode chamar de oração é um lugar do quê? É um lugar de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação e inclusive silêncio. A gente precisa ouvir o que Deus tem a nos dizer. O problema é que não damos oportunidade para que Deus nos fale, porque a gente fica agindo igual umas tagarelas. Sabe, ano passado eu preguei aqui na nossa comunidade uma série sobre o Sermão do Monte. E lá, e talvez muita gente não tenha prestado atenção nessa parte do sermão, quando Jesus fala, não é para vocês agirem como os fariseus e hipócritas que gostam de orar em pé pelas esquinas e sinagogas, querendo ser vistos pelos homens. Querido, a nossa oração, ela não está presa a um lugar, e principalmente baseado no ensino de Jesus, nós não podemos transformar a nossa oração num espetáculo de exibição. A gente não pode fazer da nossa oração algo para que as pessoas olhem para nós e digam, olha como você é espiritual. Eu vi você orando na esquina da nossa cidade e profetizando e declarando. E aí a gente tem que se perguntar, por que nós somos tão resistentes em orar sozinhos? Porque a gente é tão resistente em entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali buscar o Senhor. Será que é porque ninguém vê? Será que é porque as pessoas elas não vão perceber o quão espiritual nós somos?
O sábio, ele fala sobre essa perspectiva da religião judaica, que está arraigada a lugares, mas o cristianismo não está preso a lugares. Então, a oração que você faz quietinho no seu quarto e ninguém sabe que você fez, ela é muito poderosa. O que Deus tem falado a você, através da sua devoção, da leitura das Escrituras, que é a fonte de toda a revelação, é muito poderoso. E é tão poderoso quanto a proclamação do Evangelho que a gente faz através da pregação. Você não precisa esperar chegar no domingo à noite ou na quarta-feira, que são os dias que a nossa comunidade faz transmissões, para você ouvir a palavra de Deus. Se você é templo, você pode buscar. E você pode aprender até ficar em silêncio durante essa tua devoção, para você ouvir o que Deus está falando. E aí o sábio, ele continua falando assim: age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. No sistema judaico que o sábio está falando, como essas ofertas eram apresentadas? O que eram essas ofertas? A gente tem que imaginar, né? E tem que pensar e recuperar a história. Por quê? Porque o culto deles era um culto que girava em torno de sacrifícios de animais, em torno de ofertas de cereais, em torno de sacrifícios para adoração, para expiação do pecado. Era uma coisa completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Mas por que então que o sábio fala que age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar? A crítica que ele está fazendo aqui é sobre a forma como as pessoas ofereciam essas ofertas. De forma o quê? De forma mecânica. De forma mecânica, sem compreender o real significado de tudo aquilo. Não havia contrição no coração, não havia arrependimento genuíno, era tudo apenas um ritual. É um povo que aprendeu a pecar e não se arrependia mais do seu pecado, porque ele sabia que se ele oferecesse uma pombinha como sacrifício, ou um cordeirinho como sacrifício, o pecado dele seria coberto. Então vai tudo no automático. E talvez a dificuldade que a gente tenha é de ter essa devoção pessoal, essa espiritualidade, é justamente porque não dá para ir no automático. É diferente da nossa reunião comunitária, que ela pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição na nossa vida, se ela perde o verdadeiro significado. Se a gente considera que a reunião comunitária é uma reunião qualquer, e a gente vem no automático, está cantando louvor, vamos cantar louvor, está orando, a gente fecha o olho e fica lá, aleluia, sim, é verdade, Senhor, oh, sim, fala Deus, e a gente não ora coisa nenhuma. Vai tudo no automático, a gente perdeu a devoção, e é essa crítica que o sábio está fazendo aqui. O pessoal perdeu completamente, era apenas um ritual. Uma espiritualidade coerente, ela não pode estar baseada apenas no ritual. Se no nosso interior, na nossa mente, o nosso coração, se eles estão desfocados do real significado, o ritual perde o sentido. Não adianta eu participar da comunhão, não adianta eu participar da ceia, se o meu coração não se arrepende dos meus pecados e das minhas transgressões. E isso me preocupa muito hoje, porque nós temos participado da comunhão, nós temos participado da ceia à distância. Então você tem que preparar na tua casa o pão, o vinho. E queira a Deus que não tenha pessoas que a hora que senta para participar da ceia, não tenha nem se lembrado. O coração às vezes fica tão distante, mas tão distante, que a gente acha que está assistindo um programa.
Quando a gente ouve, quando a gente assiste a transmissão, a gente se comporta como se estivesse assistindo uma programação qualquer, como se fosse o Domingão do Faustão ou o programa do Luciano Huck. E a gente vai perdendo. Essa era a crítica que o sábio fazia aqui. Então, eu preciso desenvolver essa devoção, que ela não está presa a um lugar, que ela não fica presa a um ritual, para que quando eu for participar de alguma coisa que seja ritualística, o meu coração e a minha mente estejam realmente naquilo. O sábio continua falando: não se precipite, fale pouco. E é engraçado que Jesus, ele disse assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Não repitam frases vazias sem parar. Eu desde que eu nasci, eu vivi sempre no meio de igrejas pentecostais. E eu me considero pentecostal hoje, eu sou pentecostal. A nossa comunidade aqui é uma comunidade pentecostal. Mas se você um dia, assim que passar essa pandemia, você tiver a oportunidade de vir aqui e participar de uma celebração nossa, você vai ver que aqui não tem ninguém rodopiando, não tem ninguém caindo no chão, não tem nenhuma extravagância. Porque nós entendemos que ser pentecostal tem a ver com o quê? Com a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então você vai se encontrar gente falando em línguas, você vai encontrar gente manifestando dons, mas tudo que a gente pode até dizer com ordem e decência. E eu estou falando isso porque às vezes quando a gente é pentecostal, o pessoal fala: para você receber o batismo com o Espírito Santo, é só você começar a falar uma palavra, você repete, daqui a pouco sua língua enrola e você... Isso não é batismo com o Espírito Santo, isso é indução a pessoa a achar que está falando em línguas. Eu já participei de reuniões onde o pastor falava: só fala glória, 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 glória. Isso não é batismo com o Espírito Santo, isso não é dom de línguas. Então a gente precisa se lembrar: ao orar, não repitam frases vazias sem parar. E ele fala isso por quê? Porque ele fala assim: Deus está nos céus e você está na terra. E eu penso que o que ele quis dizer é: você não precisa querer ensinar Deus a fazer o serviço dele. Sabe, se você já teve a experiência de subir talvez num prédio muito alto e lá de cima você observar a cidade, você vai ter uma visão mais ampla. Você vai conseguir ver onde o tráfego está fluindo melhor, quais são as vias de principal movimento. Porém, se você estivesse lá no meio das avenidas, você teria uma visão completamente limitada. A percepção de quem está no alto é muito mais fidedigna do que aquela de quem está embaixo. E o sábio, ele usa essa linguagem figurada: Deus está nos céus e vocês estão na terra, para nos conscientizar que a partir da perspectiva de Deus, de onde Deus está olhando, Ele vê tudo, enquanto a gente não vê quase nada. Então por isso que a gente não pode ficar usando de vãs repetições na nossa oração, por isso que a gente não pode só ficar orando no imperativo, como se a nossa oração, a minha oração move a mão de Deus. Filho, tua oração não move a mão de Deus, quem move a mão de Deus é Ele que pode mover a mão dele. E se a gente ainda considerar alguns atributos de Deus, como sua onipotência, onisciência, onipresença, gente, quem somos nós? Então, a gente precisa recuperar a nossa reverência para com a divindade. Outra coisa que ele fala aqui: não faça votos tolos. O sábio, ele nos alerta, porque do excesso das palavras que surgem promessas tolas, como do excesso de trabalho vem o sonho
agitado. Isso aí está lá no verso de número 3. Você sabe que quando nós temos um dia muito agitado, com excesso de atividades, geralmente à noite nós temos muitos sonhos. E o que são esses sonhos? É o nosso organismo tentando aliviar a nossa mente de toda a ansiedade que nós passamos durante aquele dia. Eu não estou falando aqui que Deus não fale através de sonhos. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus falou com José lá no Egito através de sonhos. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus falou até com o rei Nabucodonosor na Babilônia através de sonhos. Mas a gente tem que ser sábio em discernir que a maioria dos nossos sonhos são apenas o quê? O reflexo de um dia agitado. E ele usa esse exemplo porque a gente corre o mesmo risco. Quando a gente acha que todo sonho é uma mensagem de Deus, que todo sonho é uma revelação, ele está falando que é a mesma coisa quando nós usamos nossas palavras de forma inapropriada. Quando a gente se põe a falar demais, nós acabamos por fazer promessas que nós não seremos capazes de cumprir. E aqui o sábio adverte sobre a necessidade de cumprir as promessas que fizemos a Deus. Mas quais são esses votos que ele está falando aqui? Ele está falando do sistema de ofertas que tinha no templo em Jerusalém. E essas ofertas no templo, esses sacrifícios de animais no templo, eles tinham um objetivo. Porque quando a pessoa sacrificava um animal, parte desse animal era queimada e a outra parte era utilizada para alimentar os sacerdotes e os levitas. Quando alguém levava o seu dízimo, e o dízimo era o quê? Era uma parte da colheita daquele ano, esse alimento, e o dízimo era alimento, não era dinheiro. Porém, quem morava muito longe de Jerusalém poderia vender esses alimentos e trazer o dinheiro também. Mas esses recursos, eles eram usados para manter o culto em Jerusalém, as festas, tudo que era realizado, para sustento dos sacerdotes e levitas e para assistência social aos órfãos e às viúvas. E o que acontecia? Acontecia que muitos judeus, quando iam ao templo oferecer, e eles no calor do momento, na empolgação do momento, eles faziam promessas de doações que eles não seriam capazes de cumprir. E uma vez que eles prometeram que eles fariam aquelas doações, muitas vezes ia um que eles chamavam de mensageiro do templo, até eles cobrarem. Isso aqui está lá no versículo 6. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi o engano. Porque eles prometeram uma coisa que eles não poderiam cumprir. E quando o mensageiro do templo ia até eles para cobrá-los, eles não tinham condições de cumprir. E isso não agradava a Deus, pois foram um voto de tolo, um voto que não poderia ser cumprido. E aí a gente tem que pensar, mas hoje a gente não está mais nesse sistema. A gente não está mais nessa coisa de oferecer sacrifício de animal, de trazer alimento. A nossa religiosidade, ela não é como a religiosidade judaica, mas tem uma lição importante aqui para nós, para a nossa espiritualidade cristã. E qual é essa lição? Não prometa o que você não pode cumprir. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. E olha, eu não estou falando aqui de oferta, de contribuição monetária, e eu posso falar disso com muita tranquilidade. Porque se você acompanha os nossos cultos, já faz 2 meses que nós estamos fazendo só cultos online, só transmitindo pela internet. Se você tem acompanhado nossos cultos, qualquer transmissão nossa, você vai perceber que nós nunca falamos em dinheiro. Você vai perceber que nós nunca passamos o número da conta para pedir doação. Ah, pastor, a igreja de vocês não precisa? Ah, precisa. Você não faz ideia como nós precisamos.
para manter essa estrutura, para a gente investir em equipamento para conseguir fazer essas transmissões e tantas outras coisas, para ajudar no trabalho social que a gente faz. É claro que nós precisamos, assim como toda igreja precisa de contribuição. Porém, é uma coisa que nós ensinamos desde a nossa igreja, ela é uma igreja nova ainda, ela vai fazer 2 anos ainda, mas é uma coisa que nós ensinamos desde o princípio, para todos os crentes. Se todo mundo contribuir um pouquinho, nós vamos conseguir fazer tudo que precisa ser feito. E olha, e se você vier num culto presencial nosso também, a maioria dos cultos eu nem lembro de falar da contribuição. A maioria dos cultos eu esqueço, eu nem lembro de falar. Por quê? Porque tem gente que já é fiel, tem gente que já faz. E faz como? De acordo com a sua possibilidade. De acordo com a sua possibilidade. Ninguém vai fazer sacrifício, porque é tolice fazer sacrifício. Há uma lição importante aqui. E eu estou falando dessa parte financeira, porque eu quero que você entenda que eu não estou falando da parte financeira. Mas o que eu estou falando aqui é a lição referente aos compromissos que nós assumimos. Então, antes de você assumir qualquer compromisso, seja no seu trabalho secular, seja com a sua família, seja financeiro, pense antes se você pode cumprir com aquela responsabilidade. Isso faz parte de uma ética, de uma espiritualidade cristã coerente. Não faça loucuras, não prometa o que você não pode cumprir, não assuma a responsabilidade. E isso vale para tudo, queridos, na nossa vida. Isso vale para tudo, tudo. Nós temos uma equipe que tem trabalhado durante a pandemia para fazer um momento de louvor, o pessoal que trabalha aqui na parte técnica. E tem muita gente que não pode vir. E por que não pode vir? Porque a gente tem ensinado, não assuma um compromisso que você não pode cumprir. Mas quando eu assumo, eu preciso cumpri-lo. E é isso que o sábio está nos ensinando. Então eu estou encerrando já. E para resumir tudo o que eu falei, eu quero que você entenda, você é o templo. Ouça a voz de Deus com atenção. No seu momento de oração, no seu momento de leitura bíblica, não seja uma metralhadora disparando palavras, não. Tem um momento de você ficar quieto, em silêncio. Tem um momento de você ler as Escrituras e permitir que Deus fale ao teu coração. Fale pouco. Fale pouco. E não prometa o que você não pode cumprir. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe, atue na tua vida, de forma que você possa ter uma espiritualidade cristã sadia. É uma espiritualidade que não está presa a um lugar, é uma espiritualidade que não está presa a um ritual, é uma espiritualidade que parte de um coração verdadeiramente contrito e quebrantado e que ama a Deus. Se você puder, aí na sua casa, feche os teus olhos e nós vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma noite nós temos o privilégio de chegar a tantos lares, Pai, e nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada um que ouviu essa mensagem nessa noite, que teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar nesses corações, nessas mentes, que teu Espírito Santo possa falar a cada uma dessas vidas, Pai, que os cristãos, eles não venham a esfriar, eles não deixem a sua fé esvanecer e esfriando e sumindo, Pai, mas que eles entendam que a espiritualidade sadia, ela se alimenta da devoção diária, ela se alimenta de um coração quebrantado, ela se alimenta do fato de pararmos para ouvir a voz de Deus, Pai. E talvez se há pessoas que estão nos assistindo agora e já deixaram de ouvir a voz de Deus e já abandonaram sua devoção, nós oramos para que o teu Espírito Santo possa alcançar e possa tocar
tocar essas vidas agora e possa realizar o teu propósito e o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero te convidar para quarta-feira, às 20 horas, acompanhar a nossa transmissão, tanto no nosso canal no YouTube, como na nossa página no Facebook. Nós estamos numa reflexão sobre Apocalipse. Para você não perder o fio da meada, lá na nossa página no YouTube tem todos, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não perca. E no próximo domingo nós teremos a nossa celebração novamente. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus te dê uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus te acompanhe no decorrer de toda essa semana. Amanhã foi decretado o feriado estadual. Aproveita com a sua família, fica com seus familiares, faz um almoço igual ao almoço de domingo e Deus te abençoe. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Deus te abençoe, um abraço forte a todos os queridos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.